porque a escola pública era boa. Quer dizer, isso é concreto, isso não é política de propaganda. A escola pública será, de novo, tão boa que todos lutem por ela para ser incluídos nela, não é? E não o contrário, quer dizer, eu só mando meu filho para a escola pública se eu ficar desempregado, não tiver para quem pedir dinheiro, porque a escola pública é um horror. Essa situação é concreta. Ou a escola pública será melhor ou não será. Se ela for melhor, ela não será discriminada. O SUS não será discriminado se for melhor. Bom, São Paulo tem coisas horrorosas, aquela coisa de entregar a saúde pública para as OS, a luta dos trabalhadores de saúde é uma luta minúscula, pouca gente adere por falta de informação, a questão de leitura e informação. Não é? Há muitas questões aí envolvidas nessas perguntas, que eu, justamente, infelizmente, não sei responder. Eu sei jogando a bola para frente, porque é evidente que o propósito desses seminários é coletivizar o pensamento e não que alguém possa vir de qualquer lugar para dar as respostas, não é? Porque quem está com o problema na mão são vocês, né? Então, eu estou numa posição até bastante confortável. Tem outra rodada ainda? Sim, vamos fazer mais uma rodada, né? A companheira... Já estão inscritos aqui o Zeca, Vitor, né? E a nossa ministra Luísa. E seu nome? Fernanda Corezola, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E, portanto, não poderia deixar de fazer algumas referências aqui, né? Justamente... Primeiro, uma pergunta, assim, né? Tentativa de formular uma pergunta, assim, se aplicaria, talvez, essa tua análise e as construções que tu fizeste para essa nossa grande dicotomia e ainda polêmico desafio, né? Que é essa relação rural-urbano, né? E para fazer, talvez, alguma discussão no âmbito, né? Na medida em que a gente ainda, no nosso modelo de desenvolvimento, considera que o rural é o espaço do atraso, né? Da não modernidade, né, enfim, do não acesso aos serviços, né, e do urbano como justamente aonde todos os agricultores, quem vive hoje no meio rural, de certo modo, ainda motivando processos migratórios pesados, enfim, principalmente da juventude rural, principalmente, né, dos pobres do meio rural, que ainda temos processos migratórios, em que pese algumas reversões, principalmente em algumas cidades médias, enfim, em função da multifuncionalidade, pluriatividade e tudo mais. Então, acho que pensar um pouco, estava pensando assim, se a gente conseguiria, talvez, fazer uma certa transposição. Mas também internamente, né, no espaço rural, né, a gente sabe, no rural, né, em que medida a gente poderia fazer essa aplicação, na medida em que tu tem, por exemplo, na relação entre as elites, né, rurais e agrárias, e os segmentos sociais, né, da agricultura familiar, né, dos segmentos que, de algum modo, hoje tiveram um processo de ascensão e visibilidade social e política, né, como uma categoria social que até 15, 20 anos, vamos dizer assim, atrás, não existia, né? Então, como lidar com essa ideia do ressentimento, né? E num contexto em que a gente ainda vive, né, no século XXI, as condições, né, sociais, em que pese todos os nossos avanços, né, as condições sociais, ainda no meio rural brasileiro, são absolutamente, né, precárias, né, de ausência de perspectivas, efetivamente, de vida, né. Sabe-se de relatos, né, mulheres, por exemplo, hoje, né, tem se identificado, por exemplo, a questão da depressão no meio rural, de mulheres, são índices muito alarmantes, né, justamente, mesmo em lugares, por exemplo, eu sou do Rio Grande do Sul, lá onde lá do Alto Uruguai, onde tu tem teve um processo migratório nos anos 50, 60, mais recente, né, de migrantes italianos, e onde algumas décadas atrás as pessoas eram, entre aspas, né, felizes, de certo modo, né? Quer dizer, hoje tu percebe, tu volta naqueles espaços e tu vê famílias que hoje têm economicamente muito melhores condições do que tinha 20, 30, 40 anos atrás, mas, no entanto, vou aqui simplificar também, né, ou infelizes, ou enfim, né, num processo de doença, né, bastante grave, crescente, né, nos espaços rurais brasileiros, né, isso num estado que, teoricamente, né, teria condições, no âmbito da agricultura familiar, sociais e econômicas, relativamente muito melhores do que no Nordeste
né, brasileiro, por exemplo, no meio rural, né? E a gente vivencia a situação de ausência de perspectiva. Eu estou falando aqui de uma suposta classe média dentro da agricultura familiar, digamos assim, né? Então, tu tem processos assim bastante problemáticos que a gente tem vivenciado, né? Então, colocar um pouco essas questões e eu acho que só reiterar que, de fato, acho que a gente está no caminho certo, né, do ponto de vista de uma síntese do conjunto de políticas que a gente vem trabalhando, né, onde tem a clareza de que não é só o desenvolvimento econômico, né, onde as outras dimensões do desenvolvimento, fundamentalmente a política, né, a participação política é fundamental, né, para a sustentabilidade desse desenvolvimento. Fernanda, eu até pedi para o Gilberto se eu podia responder você antes da rodada, porque eu não quero perder 2 pontos aqui importantes que você está dizendo. Primeiro, a questão da depressão. Eu, leigamente, acho que o Ministério da Saúde devia fazer um trabalho seríssimo, dizendo: o Ministério da Saúde adverte, antidepressivo não é panaceia universal. Se o Ministério da Saúde não fizer isso, a indústria farmacêutica vai fazer com que todos nós tomemos remédio. E a depressão, os índices de aumento de depressão no campo, ou nas favelas, ou entre os pobres, nós temos que ver muito seriamente, isso seria uma pesquisa do Ministério da Saúde, o que é aumento de depressão e o que é aumento de consumo de antidepressivo. Porque a indústria farmacêutica internacional tem uma política bárbara de vender remédio, hoje em dia, que não é mais fazer propaganda do remédio, é fazer propaganda da doença. Aparentemente, é uma bela política preventiva. Para algumas coisas, câncer de seio, ensina as mulheres a fazer o exame, porque se ela tiver um nódulo, ela vai perceber e vai ter que fazer o tratamento. E se ela não tiver, não existe um nódulo imaginário que vai ser tratado com quimioterapia. Mas depressão é uma doença, se é que é uma doença. As doenças mentais, elas são altamente diagnosticáveis, autodiagnosticáveis e muito dificilmente refutáveis. Então, o que você vê nos ambulatórios de saúde e de saúde mental é que as indústrias farmacêuticas distribuem aqueles folhetinhos dizendo: depressão é uma doença que tem cura, você tem que tratar. E aí tem lá 10 perguntas que qualquer um de nós vai responder e vai se encaixar. Você tem excesso de sono ou falta de sono, excesso de apetite ou falta de apetite, cansaço ou desânimo ou falta de perspectiva de futuro. Enfim, situações existenciais, humanas, qualquer um de nós vai se encaixar em meia dúzia delas. O médico do posto de saúde não tem tempo de fazer uma consulta. A pessoa entra, leu aquilo e fala: doutor, acho que eu estou deprimido. Ele dá uma receita de antidepressivo. E eu conheci pessoas que renovam receita de antidepressivo 10, 12 anos, sem nunca mais ter tido uma consulta, porque os ambulatórios de saúde mental não têm condições. É claro que os remédios têm um monte de efeito colateral, é claro que daí começa a ter que tomar remédio para dormir, remédio para apetite, remédio para o estômago, e você vê pessoas devastadas pelo uso de antidepressivo indiscriminado, devastadas. E o número de depressão aumenta? É claro que aumenta o número de diagnósticos de depressão induzido. Os laboratórios financiam pesquisa nos Estados Unidos. E financiam pesquisa na universidade e com resultado, tem um senador norte-americano que está denunciando isso. E as multas que esses laboratórios têm que pagar, quando mostra que eles viesaram uma pesquisa, eles pagam porque eles ganham mais do que a multa. Vale a pena eles continuarem fazendo isso. Então, isso é um descalabro e eu não levo a sério estatísticas de aumento de depressão. Não quer dizer que não exista, mas não dá para confiar nas estatísticas. Porque o que há é uma patologização da vida por interesse comercial das indústrias farmacêuticas. Criança mal educada tem déficit de atenção, toma remédio. Ritalina. Né? Deve ter algumas que tem mesmo, o resto é criança mal educada, que esperneia, que não presta atenção, que não sabe se conter, Ritalina. Agora eles estão inventando síndrome de propensão à psicose, para vender antipsicótico para criança. Então é tão bárbaro isso, que eu não consigo levar a sério essa estatística, não estou dizendo que você... eu sei que ela existe, mas tem que ser num assentamento muito bom que eu fui do MSC no Rio Grande do Sul. A pessoa que me hospedou, eu achei que era uma velhinha.
Conversando com ela, eu soube que ela tem a minha idade. Não é que eu seja uma mocinha, mas não sou uma velhinha, como eu achei que ela era. Aí o que ela me contou? Ela falou, eu sou deprimida. E ela está numa condição ótima, assentamento ótimo, enfim. Quando ela teve a primeira filha, ou seja, a filha dela tem 30 anos, ela teve uma chamada depressão pós-parto, que não é uma depressão psiquiátrica grave para a maioria das pessoas. É algo que ou se supera ou é tratável por uma terapia, não precisa ser. E ela começou a tomar antidepressivo num ambulatório de saúde mental e nunca mais parou. Simplesmente porque volta lá e renova a receita. E ninguém estava preparado para dizer, mas espera aí, quanto tempo você está nisso? Vamos ver se... Então, é claro que ela tinha problema de estômago, ela tinha problema de insônia, ela estava acabada. Embora não fosse uma pessoa infeliz, não é estranho? Quer dizer, vivia com o marido, estava entusiasmada com o lote, ela não era infeliz, mas ela se dizia deprimida. Então, desculpa, eu interrompi toda a conversa, porque eu acho que isso é muito grave. O Ministério da Saúde tinha que pegar isso assim, à unha. Está fazendo coisas tão importantes, a Lei Seca eu acho uma coisa importantíssima, mas essa questão está passando batido. E nós vamos virar um país, como todos os outros, industrializados, de gente medicada. Medicada porque a vida é difícil, conflitiva, tem altos e baixos, então vamos nos medicar. Daqui a pouco a gente fala do resto. Está desligando o seu... Eu concordo completamente e acho que você tem toda a razão sobre essa hipermedicalização, sobre essa devassa que é a indústria farmacêutica no Brasil. E eu estou muito preocupada, nós estamos aqui em espaço de governo. Antes de ontem eu participei como acadêmica, eu sou doutora em saúde pública, de um comitê no Ministério da Saúde, Pesquisa Nacional de Saúde, que vai ser realizada em 2013. E lá na Pesquisa Nacional de Saúde tem um score de diagnóstico de depressão. É gravíssimo, gravíssimo. Nós chamamos a atenção, houve uma decisão do Ministério da Saúde em fazer introduzir, vai ser um censo nacional, né? Imagina isso por pesquisadores dentro de um critério completamente científico e danoso. Eu acho uma advertência muito interessante e está avisado, o governo está avisado. Ministério da Saúde aqui presente, por favor, anote e leve ao nosso ministro. Ministério da Saúde adverte, cuidado. Zeca. Alô. Boa tarde, Zeca, CEPI, Secretaria-Geral. Só um comentário aqui no debate sobre a depressão, e principalmente no meio rural, e daí são algumas regiões do país, sul, sudeste. Enquanto a gente discute a questão farmacêutica, a gente não discute o modelo de agricultura. E daí não debatemos a vinculação, por exemplo, do número de homicídio nas comunidades fumageiras do sul do Brasil, dado ao alto grau de agrotóxico inserido, lidado pelas pessoas. Eu acho que o debate tem que ser aprofundado, mas não tenho maior conhecimento para aprofundar ela aqui. Queria, Maria Rita, além de parabenizar você, e já que você debate os problemas, né, tentar explorar mais um pouquinho você nessa questão do ressentimento, levando ao fascismo e os aspectos da homofobia. E daí eu acho que de uma gravidade tremenda, sabe? Embora que ela aconteça sobre as luzes, né, ou sobre as câmaras da Avenida Paulista, mas ela acontece cotidianamente, sabe, nas nossas comunidades, em todas as cidades por esse país afora. Sabe? Um exemplo, quem fez campanha o ano passado no sul do Brasil, sabe de que o problema do fascismo, e é fascismo mesmo, em relação ao nordestino, sabe, é algo pesado. E isso discutido livremente nas entrevistas públicas, nos debates públicos e por aí afora. Então não é só uma coisa paulistana. Sabe? E daí,
a problematização que eu queria fazer, se você puder explorar mais, é isso vinculado aos dados do censo nosso do ano passado da extrema pobreza no Brasil, aonde uma boa parte está no meio rural, mais da metade está no Nordeste, mais de 70% pretos e pardos, se eu não me engano, o número correto científico esse, ou seja, negros, e grande maioria mulheres. Então você imagina uma mulher jovem, nordestina, negra e pobre. E homossexual. Sabe? Ainda por cima. Ou Ainda por cima. homossexual, sabe? Ou índio, e daí envolve todas essas. Sabe? Então, assim, acho que aqui nós temos um grande desafio, e daí por isso é que eu só levantei o problema para você aprofundar mais um pouco. Acho que esse é um problema nosso, sabe? Não só de quem é governo, mas do conjunto, porque tem uma segunda coisa que eu acho que tem que ser problematizada, é qual é o papel do governo e dos outros atores sociais em relação a isso, mas também dialogando com a questão da nova classe média ou da classe média, sabe? Aí não importa, sabe? De que é o papel de fazer isso? A segunda questão, que daí, se você podia comentar um pouco, é a questão da juventude, certo? Porque eu acho que se vale de maneira geral do ponto de vista da classe média, na questão da juventude eu acho que o problema se aprofunda ainda mais do ponto de vista, sabe, de organização social, embora tenha vários movimentos, redes sociais, um monte de coisa, mas para quem acompanhou algumas pesquisas do ano passado, onde a grande novidade era o ProUni para as escolas técnicas, e sequer discutia o ProUni que incluiu 700 mil alunos, estudantes, sabe? E essa questão na lógica das novidades, de que qualquer novidade é novidade, que é normal. Sabe? E nós já estamos vivendo um bom período, no próximo período nós seremos velhinhos, do ponto de vista de governo. Certo? É uma nova geração. E por último, sabe, acho que nessa questão da organização social, da criação de sujeitos sociais que se organizam em torno da classe média, eu queria que você comentasse um pouco qual é a sua visão em relação ao voluntariado, sem entrar na lógica da caridade, sabe? Para que a gente consiga discutir, sabe, um pouco o papel de organicidade social desses atores, desse conjunto de atores vinculados à classe média. Obrigado. Bem, nós temos mais 3 intervenções e o tempo, infelizmente, nos impede de a gente continuar. Então, o Vitor, a ministra Luísa e a Lívia. Depois Essas 3 vão? Vão. Ah, tá. Pensei que você estava... Não dá para abrir para mais gente, só isso. Eu vou ser bem breve aqui, porque eu só acho que as perguntas anteriores já estão bastante consistentes. Mas eu só queria saber o seguinte, eu acho que esse ressentimento, ele vem, obviamente, como você mesmo falou, da tradição oligárquica brasileira, das oligarquias, do pensamento oligárquico, da colônia, e depois, ao longo de todo o século XX, acho que isso foi muito explorado. Mas também temos uma sensação de que esse ressentimento ele está perdendo espaço político, perdendo espaço, perdendo eleições, perdendo poder. Ainda né? bem. Então, se isso você concorda com isso, né? Eu queria perguntar se você tem uma visão otimista do Brasil ou se você está ainda preocupada com a possibilidade de um retrocesso. Beleza, boa pergunta. Para quem não sabe, o Vitor é secretário executivo do Ministério da Cultura. Por modéstia, ele não se apresenta. Ministra Luísa, você pode...